Oi, turma! Estamos de volta. Hoje temos mais um encontro nesse mesmo lugar de todas as semanas, nesse canal, onde você está lá adquirindo mais conhecimento, entrando aqui nesse canal para aprender mais, para ter o seu momento de estudo, para ter o seu momento de aprendizado. Então, hoje nós estamos aqui, né, para mais uma aula de Geografia com tia Laísa. Estamos chegando na reta final desse ano. Já estamos bem, né, lá no finalzinho. Mas estamos aqui agradecidos, né? Estamos aqui com o coração muito grato. E dizer que ainda temos algumas semaninhas aí juntos para que possamos concluir, fechar esse ciclo, né? Fechar o ciclo desse ano, né? E concluímos assim as nossas aulas remotas, né? As nossas aulas online, como vocês falam, né? E não poderíamos, né, de estar aqui mais uma semana, apesar de estar chegando na reta final, nós estamos aqui mais uma semaninha e temos que concluir aí, com fé em Deus, né, esse ano de 2021. E então, começando a nossa aula, eu preciso que você pegue o seu livro, esteja com o seu livro em mãos, para que a gente possa falar um pouquinho, né, para que você possa ir acompanhando o que eu estarei falando aqui e você possa acompanhando o conteúdo da aula de hoje. Por isso que é muito importante, nosso companheiro, desde o nosso primeiro dia lá de aula, ele está aqui, nosso companheiro, e nós precisamos dele, né, para poder ir acompanhando e compreendendo tudo que está sendo explicado. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o município e suas paisagens. Nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o município, as paisagens que compõem o município. Nós podemos ver diversas paisagens que fazem parte, que compõem o município, tá bem? Né? Entre essas paisagens, nós podemos ver aquelas que estão presentes na área rural, né, e na área urbana. Essas paisagens, elas fazem parte do município, elas formam o município. O município é a porção de terra, né? Essa área, esse limite que nós vivemos, né? Da cidade, né? Nós costumamos falar da cidade que nós vivemos, certo? E aí ele tem várias paisagens, né, que o compõem. E as paisagens, elas podem ser rurais, podem ser urbanas. Nas paisagens rurais nós encontramos diversas paisagens como plantações, criação de animais, matas, rios. Nas paisagens urbanas nós podemos encontrar diversas construções, nós podemos encontrar ruas, avenidas, prédios. E tudo isso forma o que nós chamamos de município. Mas nós vamos falar sobre essas paisagens detalhadamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre, estou olhando aqui no meu livro, procurando aqui minha página, nós vamos falar, né, sobre como é formado o município e sobre as paisagens que compõem o município. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Abra o seu livro na página 109 e acompanhe comigo. Um município, em geral, ele é formado pelo espaço rural e urbano, isto é, pelo campo e pela cidade. Alguns possuem a área urbana maior que a área rural. Em outros, a área rural é maior que a área urbana. Também existem alguns municípios que não possuem espaço rural, apenas o espaço urbano, como é o caso de Barueri, uma cidade lá no interior de São Paulo, e Fortaleza, a capital do Ceará. Essas duas cidades, elas não possuem o espaço rural, o campo, elas possuem apenas o espaço urbano. Nós podemos ver aí na página 109, aqui nós temos a área rural e urbana do município de Campinas, lá também em São Paulo. Observe aqui na página 109. Essa área aqui em vermelho, ela representa o espaço
urbano da cidade de Campinas, do município de Campinas. Ela representa o espaço urbano. E essa área em verde representa o espaço rural. Então, aqui nós podemos ver uma cidade, um município que possui área urbana e área rural, ou seja, o campo e a cidade. Então, a maior parte dos municípios, né, geralmente, a maior parte dos municípios, ele é formado por esses dois espaços, por essas duas áreas, a urbana, onde fica a cidade, e a rural, onde está o campo. Essas duas áreas, elas têm paisagens diferentes e então formam a paisagem do município, tá bem? Apenas os municípios de Barueri e de Fortaleza, eles não possuem, aqui no exemplo, né? Nesse exemplo que eu trouxe, os municípios de Barueri e de Fortaleza, eles não possuem o espaço rural, apenas o espaço urbano. Ele é formado apenas pelo espaço urbano, ou seja, pela cidade, não tem campo. E agora nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas áreas. Então, você vai abrir o seu livro na página 110, que nós iremos falar sobre o campo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o campo. Então, abra aí o seu livro na página 110, para nós podermos falar um pouquinho sobre o campo. Na paisagem do campo, predominam áreas de vegetação nativa, pastagem e lavoura. Então, na paisagem do campo, nós podemos ver o quê? Muita vegetação, nós podemos ver lavoura, nós podemos ver pastagem, ou seja, plantação, criação de animais. No espaço rural, as pessoas plantam variados cultivos, criam animais e instalam alguns tipos de indústria, principalmente as indústrias, né, que são ligadas diretamente à agropecuária, às agroindústrias. Geralmente, as casas elas são construídas distantes umas das outras, né? As casas, por exemplo, as construções como os silos e os armazéns, silos e armazéns, eles são construídos geralmente distantes uns dos outros. Na área rural também podemos encontrar pequenos vilarejos que reúnem escolas, igrejas, estabelecimentos comerciais, entre outras coisas. Então, na paisagem do campo, nós podemos ver o quê? Muita vegetação, né? Que é uma área rural, onde nós podemos ver muita vegetação, uma área que foi pouco modificada, né? Onde tem poucas construções, onde tem ali vários cultivos, plantação de várias coisas, certo? E ali são criados também muitos animais. Também no campo pode ter algumas indústrias instaladas, como por exemplo as indústrias que são voltadas para a transformação das matérias-primas, que nós já estudamos anteriormente sobre as matérias-primas, né? Por exemplo, indústrias de laticínios, que é de leite, né? Onde se fabrica o queijo, requeijão. Nós podemos ver também indústrias frigoríficos, certo? Onde tem ali o processamento de carnes, tá bem? E nós podemos encontrar também vilarejos, que nós chamamos aqui na nossa localidade de povoados, né? Povoados ali onde tem igrejas, escolas, postos médicos em alguns, né? Algumas construções ali próximas. Só que geralmente, na maioria das vezes, as construções elas são distantes umas das outras. Esse é o campo, essa é a paisagem do campo, né? A paisagem do município lá do campo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a paisagem da cidade. Então, aí na página 111. Aliás, antes de irmos falar um pouquinho sobre a paisagem da cidade, você vai responder essa atividadezinha aqui na página 110, né, sobre o campo, né, onde você vai observar a foto aqui e marcar um X nos elementos que estão presentes nessa paisagem. Quais são os elementos que estão presentes nessa paisagem? O que é que você consegue ver nessa paisagem que compõe aí o campo?
E aí você vai dizendo, tem estrada de terra? Se tiver, você marca um X. Tem plantação, vegetação nativa, né? Que são as áreas de mata, de floresta. Tem morros, tem casa, rio, né? Áreas de pastagem, animal. Tudo que você vê aqui, e se tiver aqui, você vai marcar um X, tá bem? E agora nós vamos falar sobre a cidade. Nas paisagens da cidade predominam diversas construções, como casas, prédios e estabelecimentos comerciais, que se localizam próximas umas das outras. Além disso, na cidade existe um grande número de ruas e avenidas, e algumas delas apresentam um trânsito intenso de veículos e pedestres. Então, diferente o cachorro que atrapalhar a nossa aula aqui. Diferente da paisagem do campo, né, na cidade nós podemos ver diversas construções, né, prédios, casas, estabelecimentos comerciais. E essas construções elas são próximas umas das outras, né, são vizinhas, coladas umas com as outras. E formam ali uma rua, um bairro, tá bem? E existe também uma movimentação grande, uma grande circulação de carros, de pessoas, né? Um trânsito intenso nas cidades, diferente do campo, que é aquele lugar mais pacato, mais calmo, mais tranquilo. Eu não sei aí onde é que você mora, né? Eu quero saber onde é que você mora. Comente aqui no nosso vídeo, se você mora em algum povoado, no campo, né? Ou se você mora na cidade. Então essa é a paisagem da cidade e nós vimos a paisagem do campo. Assim como fizemos lá na paisagem do campo, aqui na paisagem da cidade, na página 111, você também vai marcar um X aqui, né? A foto acima mostra uma paisagem urbana, então marque um X nos elementos mostrados nela. Os elementos que você consegue ver aqui, você vai marcar um X aqui. Por exemplo, aqui nessa fotografia da cidade você consegue ver a criação de animais, que eu não consigo ver. Criação de animais é bem característico do campo. Estrada de terra, você consegue ver a estrada de terra? Bom, eu não estou conseguindo ver nenhuma estrada de terra aqui. Casas, sim, nós conseguimos ver casas. Praça, sim, nós também estamos vendo praça. Automóveis, carros, motos, circulando, ônibus, sim, nós podemos ver. Iluminação pública, postes com iluminação, também podemos ver. Avenidas, sim, nós vemos lá avenidas, já com a circulação aqui de carros. E plantação? Nós vemos árvores, né? Nós não estamos vendo aqui plantação. Nós estamos vendo árvores. Não estou vendo aqui um cultivo de alface, de coentro, de couve, por exemplo. Tá bem? Então, você vai marcar um X no que você consegue observar, né? Aqui na paisagem da cidade. Tá bem? Então, capriche aí na sua atividadezinha, tá bem? E agora nós vamos seguir aqui adiante. E vamos para a página 115. Vamos para a página 115. Localizando os municípios. Como é que nós conseguimos localizar um município? Através de um mapa. Primeiro nós precisamos de um mapa. Quando nós temos um mapa, nós conseguimos localizar um município. Nós vamos o quê? Observar nesse mapa o limite, essas linhas aqui, olha só, que mostram o limite de um município. Essas linhas aqui, elas estão mostrando o limite de um município. Então, assim, nós conseguimos localizá-lo em um mapa. Nesse caso aqui, deixa eu só ver aqui rapidinho na minha tela, nós temos aqui, né, aqui nós temos localizado um estado, certo? Um estado onde tem vários municípios. Porque vários municípios juntos, eles formam um estado. E aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí na tela, tenho que baixar aqui um pouquinho, só um instante aqui. Nós temos várias linhazinhas aqui por dentro. Essas linhas, elas são os limites municipais, ou seja, são as linhas que estão dividindo aí um município do outro nesse mapa. Essa linha que está dividindo um município no outro, né? Elas são chamadas de linha limite municipal, né? Que ali fica o limite de um município. Dentro de cada município pode ter as áreas urbana e rural. É claro que nós vimos que existem municípios que possuem apenas a área urbana e não possuem área rural. Existem outros municípios que a área urbana é maior
que a área rural, ou outros que a área rural é bem maior que a área urbana. Então, observando aí, vamos ver aqui na página 115 aqui do seu livro, olha só. Aqui nós temos o município de Belém, certo? Lá no Pará, no estado do Pará. E aqui dentro, aqui nesse outro mapa, nós podemos ver o estado do Pará com os vários municípios, certo? Essas linhazinhas aqui, estou mostrando aqui na tela, olha, são os limites municipais. São as linhas, né, que dividem um município do outro em um mapa. Agora, responda aí as questões 1 e 2 da página 115. Qual é o nome do município onde você mora? Você vai colocar o nome do município em que você mora. Eu, por exemplo, moro no município de Itabaianinha. Então, aqui no meu livro eu vou colocar Itabaianinha. Se você mora aqui em Itabaianinha, você também vai colocar Itabaianinha, tá bom? Então, o nome do nosso município é Itabaianinha. O município onde você mora pertence a qual estado? O nosso município faz parte de qual estado do Brasil? Faz parte do estado de Sergipe. Então, você vai escrever na segunda questão, Sergipe, porque o nosso município faz parte do estado de Sergipe, tá bem? E aí, prosseguindo aqui, nós vamos lá para a página 116, que ainda temos mais um pouquinho aqui. Página 116. Nós vamos falar um pouquinho sobre o território do Brasil, como é formado o território do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre o território brasileiro. Como eu falei, vários municípios formam um estado e vários estados formam um país. E aí nós vamos falar sobre o nosso Brasil. Aqui nós podemos ver o mapa do Brasil, né? O território do Brasil é formado por 26 estados e pelo Distrito Federal, onde está a capital do nosso país, que é Brasília. E cada estado também possui uma capital. Então, aqui nós temos todos os estados que compõem o Brasil. E junto de cada estado nós vemos aqui o nome das suas capitais. Essas linhas aqui, elas são as linhas que dividem um estado do outro. São as linhas que estão dividindo um estado do outro. E aqui fora, nessa parte cinza, são os países que são vizinhos do Brasil. Então, aqui nós podemos ver, né, o nome de todos os estados do Brasil e das suas capitais. E assim nós descobrimos que o Brasil, o território brasileiro, ele é formado por 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde está a nossa capital, Brasília, capital do Brasil. Agora que nós sabemos que o nosso município está no estado de Sergipe, vamos localizar o estado de Sergipe aqui no mapa? Quem conseguiu achar aí? Vamos dar uma volta. Encontrei, bem pequenininho, o menor estado do Brasil. É o nosso estado, o estado de Sergipe. E aí, na terceira questão, aí na página 116, pergunta o seguinte. Qual é a capital do estado onde você mora? Nós já sabemos que o estado em que nós moramos é Sergipe. Então, o nome da capital de Sergipe é o quê? Aracaju. Quem gosta de passear em Aracaju? Tenho certeza que muitos gostam de passear lá na capital, em Aracaju, né? Tem shopping, tem praias, tem muito lugar para passear. Então, a capital do nosso estado é Aracaju. E aí você vai escrever aqui o nome Aracaju, começando com a letrinha A maiúscula, porque é nome próprio, nome de uma capital, tá bem? Então, aqui nós conhecemos, né, a divisão política do Brasil e descobrimos que o nosso país ele é dividido em 26 estados mais o Distrito Federal, tá bem? Agora, abra o seu livro lá na página 120, página 120. E vamos falar um pouquinho sobre os limites do município, né? Como é dividido aí os limites do município. Porque aquelas linhas que nós vemos, elas estão presentes no mapa. Mas a vida não é um mapa, né? Nós não podemos ver o mapa desenhado no chão do Brasil. Então, existem várias coisas que marcam o limite de um município. Os limites, né? Eles marcam os lugares onde começa o domínio de um território
e termina o de outro, como o de um município, um estado ou de um país. A indicação de limite, ela pode ser artificial, que é construída pelo ser humano, como ruas, placas e obeliscos, ou natural, como montanhas e rios. Então, existem construções que mostram o limite de um município ou de um território, como um estado, um país, que mostram onde começa um município e onde termina o outro. Por exemplo, aqui nós podemos ver essa placa que diz limite de municípios, onde mostra aqui é o limite, a partir daqui se divide, né, aqui termina o município de Nova Friburgo e começa o município de Teresópolis, isso lá no Rio de Janeiro. Então, a partir daquele momento, ali não tem uma linha desenhada no chão, mas tem um limite. E essa placa é o limite, diz que ali termina um território e começa outro. Vocês já viajaram aí, por exemplo, para Aracaju e já viram essas placas em alguns lugares? Existem vários lugares essas placas que mostram o limite de um município. Mas também existe o limite que é indicado pela natureza, como, por exemplo, montanhas e rios. Nós podemos ver aqui nessa foto que a Laísa trouxe aqui, um rio, né, que divide aqui 3 países. O limite não é só para os municípios, mas também para dividir países. Aqui nós temos o Paraguai, o Brasil e a Argentina. Os 3 divididos por esse rio. Esse rio está dividindo esses 3 países. Então, o limite aqui é o rio. E é um limite natural. Entenderam, amores? Entenderam como são os limites? Entenderam como é o município? Certo? Entenderam como é composto o município? As paisagens de um município? Então, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.